Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a Petro poderia pagar para os investidores. A Petrobras poderia destravar aí mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Petrobras a R$ 49, daria um provento acima de 20%, principalmente aí em decorrência dessa super alta que tem acontecido no preço do barril do petróleo. A gente sabe que a Petrobras, ela se beneficia diretamente de uma alta do preço do barril e, por consequência, maiores altas, maiores dividendos e, consequentemente, a empresa pode ter um resultado muito acima do esperado. Tanto que o mercado já valorizou as ações da companhia. Em mais ou menos aqui um ano, as ações da Petrobras sobem mais de 60%. Na verdade, um ano não, né? Pegando ali de novembro para agora, que mais uns 5 meses ali, ações sobem mais de 60%. Então, para quem aproveitou para comprar nessa região de preços, já segue aí ganhando bastante dinheiro. Em particular, na carteira do canal, a Petrobras é a minha quarta maior posição. E sim, já vem obtendo uma boa valorização nas ações da companhia. Tanto que quando eu pego aqui em relação ao meu preço médio, né? Eu tenho ações da Petrobras desde os R$ 31. Então, sim, já vem obtendo uma boa alta. Infelizmente, né? Queria que a ação tivesse aí mais barata, até porque ações baratas a gente aproveita para comprar cada vez mais em preços contados. Se você torce por alta, você ainda não aprendeu o jogo da bolsa, tá? Simboliza que você quer que suas ações subam, fiquem mais caras e o provento tende a diminuir. Mas claro, pessoal, agora com essa alta no preço do Brent, o resultado da Petrobras pode crescer, então terá aumento de proventos e já fiquem comigo até o final, porque eu vou revelar aqui um segredo sobre Petrobras, que poderia fazer a empresa continuar subindo na cotação, até mesmo dobrar de preço e proporcionar um retorno bem acima da média. Então fiquem comigo aí. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras, ela é muito exposta ao preço do Brent. Isso aqui acaba sendo óbvio, mas por quê? Quando você pega aqui a composição de receita líquida da Petrobras, 80% dela está exposta ao petróleo e principalmente ao petróleo bruto, né? É aquele petróleo que você pega ali sem ser, né, refinado, nada disso, é bruto. A Petrobras ganha principalmente na parte de petróleo bruto, diesel e gasolina. E quando há uma alta no preço do petróleo, a empresa tende a se beneficiar, porque ela consegue vender essa commodity a um preço mais elevado. Vamos observar o que aconteceu com o Petrobras no ano de 2022. Olha o provento monstruoso que a empresa pagou. O mercado não estava esperando que isso acontecesse. Por quê? Justamente porque naquela época houve uma grande alta no preço do barril do petróleo. E aquela época era bem parecida com a atual, porque a gente teve guerra no Oriente Médio, né? Rússia versus Ucrânia, teve toda aquela guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Consequentemente fez com que os preços das commodities, o petróleo russo no mercado internacional, se valorizasse fortemente. A Petrobras se beneficiou fortemente de um boom de commodities que teve aqui no Brasil. E depois o petróleo recuou, ficou caindo, até bater essa faixa de $60. Agora deu um boom de novo, né? Então, consequentemente, se o petróleo ficar operando nessa faixa de 80 a 90 dólares por barril, a Petro pode se beneficiar fortemente, tá? Como assim fortemente? Uma alta na geração de caixa e, consequentemente, repassar um provento mais elevado. Calculando, pessoal, opa, peraí, abriu aqui sem querer, né? As ações do BR Partners, vamos voltar aqui para as ações da Petrobras. Investidor 10 aqui abriu outra ação sem querer. Voltando aqui para a Petrobras, pessoal, vamos calcular o seguinte para a empresa, tá? Ó, hoje ela está tendo uma geração de caixa na faixa de mais ou menos ali 200 bilhões. Vamos supor que com esse aumento no preço do Brent, Petrobras tem ali um EBITDA projetado na faixa de 260 bilhões. Fica na média, porque no ano de 2022 ela teve um EBITDA na faixa de 320 bilhões
e no ano de 2025 ela teve um EBITDA de 200 bi. Então a gente vai ficar no meio do caminho, supor que ela tenha de fato esse reajuste de preço. Se você pega 260 bi de EBITDA, quanto que a empresa estaria cotada? Isso estaria cotado por uma relação EV sobre EBITDA na faixa de 3,8. É muito barato, pessoal, porque para o padrão de Petrobras, ela negocia na média por 8 vezes o seu EV sobre EBITDA. Então, se o mercado pagar um múltiplo mais elevado na empresa, se ela for negociada por 8 vezes, consequentemente, se você desconta a dívida líquida atual, você tem um valor de mercado de 1,7 trilhão. Logo, você tem um potencial de apreciação barra valorização nas ações de 165%, mostrando que ela pode quase que dobrar de preço, mais que dobrar de preço, né? Porque hoje a ação poderia estar absurdamente barata. Hoje, até mesmo confirmando pela tese do Graham, que funciona muito bem para ações cíclicas, né? Você pega aqui, ó, 22,5, multiplica pelo um EBITDA por ação, aqui não é lucro por ação, porque a dívida, ela tende a deixar o lucro alterado. Então, a gente olha para a geração de caixa. Então, você coloca aqui, ó, um EBITDA por ação de R$15 e multiplica pelo um valor patrimonial de R$33. Vamos arredondar aqui. Logo, você tem um preço justo na faixa, né, de R$105 e um potencial de valorização, considerando a cotação atual, de 111%, mostrando que a ação ainda pode estar barata mesmo neste preço. Claro, pessoal, você não vai vender a casa, o carro e comprar em Petrobras, mas assim, para você investidor que pensa para a empresa no longo prazo, pode sim fazer bastante sentido, porque Petro também é aquela ação que não é para vender. Para você que segurou Petrobras nos últimos 10 anos, conseguiu 1.952% de retorno desde o plano real. A Petro trouxe mais de 10.000% de rentabilidade. Então perceba que para o investidor que tem a paciência de segurar boas ações cíclicas, mas você consegue garantir em um excelente preço, você consegue uma multiplicação patrimonial muito acima da média. Então assim, olhando para preço, hoje Petrobras está barato. Tá bom, Pablo, mas e esse provento aí de R$10 por ação? Você tá viajando na maionese, pessoal. Eu vejo o pessoal falando que eu tô viajando, mas olha, eu não tô viajando. Eu vou provar para vocês o porquê. Não estou afirmando de que ela vai pagar o mesmo provento que ela pagou no ano de 2022. Isso aqui foi fora do normal. Mas pense da seguinte forma. O petróleo ficando parecido, você não acha que ela pode ficar numa mediana? Porque, ó, 2022 ela pagou quase R$17 por ação. 2023, onde o preço do Brent já estava ali, ó, se a gente pega aqui 2023, ó, o preço do Brent já estava aqui em $47, estava aqui mais, perdão, pessoal, estava ali mais ou menos 75 a 70 dólares por barril. Então perceba que o preço do Brent nesse nível, por consequência, já proporcionou a Petro pagar seus R$7 por ação. Agora, qual o preço do petróleo? 94. Você não acha prudente de que ela possa pagar mais ou menos uns R$10 por ação? Se 2024 ela pagou 7, 2023 ela pagou 7 e 22, 16, num cenário de preços em que o petróleo se aconforte nessa região de 80 a 90 dólares, é muito provável que ela pague 10 por ação, já incluindo proventos extraordinários e já incluindo dividendos operacionais. Então, se ela pagar tudo isso de provento, você tem essa perspectiva de receber 20% de yield, fora toda a alta na cotação, porque o mercado vai querer embutir isso no preço. Fora que você tem a proteção com Petro, aquele fator do dividendo protegido. Porque caso o preço do barril esteja acima de 45 dólares, ela paga um yield mínimo, um dividendo mínimo, né? Na faixa de 4 bilhões de dólares, a política de dividendos mínima da empresa. Então, se você coloca isso aqui em reais, você tem aí, né, 20 bilhões de reais garantido. Então, já com o Petrobras garantido neste preço, você já tem um provento de 3%, já tá bom, pessoal. Para ter isso garantido, claro que para quem pegou muito barato, tem aí uma garantia muito maior, já garantiu uns 5% de yield. Por isso que é muito bom você comprar boas ações cíclicas quando ela cai. Quando o Petro tava ali, ó, em mais ou menos R$20, né? Perdão, 29, R$30, ninguém queria, porque, ó, veja bem, o yield mínimo naquela época, supondo a política de proventos mínima da empresa, para você que pagou na ação seus mais ou menos ali, ó, R$30, você garantiu um provento na faixa de 5%. Tá vendo a diferença de você pagar barato? Fora, claro, toda essa expectativa de rentabilidade que você tem na empresa. Então, assim, talvez ali Petro voltando a ficar abaixo de R$40 já seja um bom preço para aportar. Eu prefiro agora ficar de fora. Acho que a ação já esticou bem. Não estou comprando no momento, vou apenas manter na carteira e segurar para longo prazo. Os proventos que ela me pagar, eu posso reinvestir em outras coisas. Mas se o preço da commodity voltar a despencar e a Petro voltar aqui para um preço um pouco mais competitivo, eu posso muito bem, né, voltar a aumentar
minhas posições nas ações da companhia, porque eu também olho o Petrobras como longuíssimo prazo. Eu acho que é uma empresa que pode sim gerar valor olhando lá num futuro próximo, né? E qual que seria hoje o retorno embutido na ação? Se você coloca 1 menos payout vezes retorno sobre patrimônio líquido, a empresa pode crescer a uma taxa de 9,8% ao ano na média, dado de que a margem equatorial será um dos projetos que pretende crescer a produção da Petrobras no longo prazo. Então estou me baseando que ela vai crescer 9%, não do nada, por um conjunto de fatores, um conjunto de premissas. Aí você coloca aqui, ó, um provento médio na faixa de 8, uma taxa de reaplicação, a empresa no mínimo pode gerar 20% ao ano na média. Isso que eu nem tô colocando aqui, ó, a perspectiva de re-rating, a reprecificação no preço das ações. Porque assim, pessoal, ninguém considera, mas a valorização também faz parte do pacote. Ela também vai te trazer rentabilidade. Você pega como um todo, o retorno da ação total é a valorização, dividendos e reinvestimento. É isso que vai tirar valor no longo prazo. Então assim, perpetuar a Petro, a gente sabe que desde o Plano Real, Petrobras trouxe ali mais ou menos uns 27% ao ano, né? De forma composta. Imagina se você tinha 100 mil em Petrobras lá nos anos 2000, vamos supor. Que foi mais ou menos desde essa época que ela gerou esse retorno bombástico. Se você esperou 26 anos aportando, sei lá, R$ 1.000 no mês, olha o que aconteceu com o seu patrimônio. Você transformou em 74 milhões de reais, conseguindo 27% ao ano na sua média. Então perceba aí, né? Que consequentemente dá para ficar bem rico no mercado de ações no Brasil, mas você precisa ter estômago e ter paciência de aguardar bastante tempo. E claro que tudo vai depender do seu volume de aporte. Para quem conseguiu aportar mais, ficou ainda mais rico. O aporte, pessoal, para a pessoa que está começando, não tem tanto capital, vai fazer muita diferença. É diferente do investidor que já tem, sei lá, 300, 200 mil. Se você tem 200 mil, já fica mais fácil, porque ó, com 200 mil, 27% ao ano em 26 anos, já tem quase 100 milhões. Com 100 mil, olha só, você já tem 49 milhões, tá? Então perceba que quanto mais se tem, mais fácil fica. Eu diria que para virar o jogo de vez, você tendo ali um meio milhão, aí a coisa já é exponencial. Porque mesmo que você tenha 15% ao ano, olha quanto você transforma em 26 anos, tá? Muito dinheiro. Então perceba aí, pessoal, que já atingindo meio milhão, dos 200 mil para meio milhão, você tecnicamente já zerou o jogo, tá? É claro que para quem aí atinge o meio milhão, vai ter que esperar bem menos tempo. Então, foque muito no seu meio milhão. Essa daqui é minha dica para vocês, porque depois o resto acaba sendo consequência. Existe, Pablo, um volume de capital que eu posso focar que já faz a minha carteira crescer sozinha? Existe, pessoal. Eu diria que meio milhão já é aí um volume considerável. Porque se você tiver meio milhão, pensa bem. 5 anos, coloca aí 5 anos no prazo. 15% ao ano é o mínimo que você vai se exigir com ações. Olha só seu patrimônio, 1 milhão, você coloca 10 anos no tempo, você já tem 2 milhões. 20 anos no tempo, olha quanto você tem. Tecnicamente, você teria um patrimônio de 8,1 milhões. Então, quando você bate seus primeiros 500 mil, as coisas começam a ficar bem mais fáceis. A partir dos 200 mil, então, nem se fala, né? Também, 200 mil já facilita bastante a sua vida, mas batendo ali meio milhão, pessoal, a mágica começa a acontecer. Porque quanto mais se tem, menos rentabilidade você precisa. Quanto se menos tem, mais rentabilidade você precisa para compensar esse menos capital, esse capital aplicado menor, inferior que você possui. Então, tecnicamente, mais dinheiro, menos rentabilidade. Menos dinheiro, mais rentabilidade. É melhor ter mais, porque aí menos você vai precisar ficar aí, né, aficionado em ter uma rentabilidade tão alta. Mas é claro, pessoal, rentabilidade alta todo mundo quer, e se vocês pegarem preços baixos e segurarem por longo prazo, a probabilidade de ter uma boa rentabilidade acaba sendo bastante expressiva. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E Petro, olhando por longo prazo, foi um bom investimento, mas o investidor precisou ter muita paciência, porque nos momentos que ela estava em baixa, ninguém queria comprar. Todo mundo só falava aí, né, consequentemente de ficar colocando em outras ações, vender porque é uma empresa péssima. E, pessoal, as grandes oportunidades aparecem nos momentos de baixa, principalmente empresas que já têm uma espécie de oligopólio aqui no país, como Petrobras, Banco do Brasil, Vale, né, você pega ali Itaú. Essas empresas nunca vão quebrar, sempre vão existir aqui no sistema. Então, quando há uma queda, muito provavelmente essa ação tenha ficado barata e o mercado está exagerando. Crises vão acontecer, mas para o investidor que se aproveita delas, consegue ganhar bastante dinheiro. Nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal,
Compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí se vocês têm Petrobras e qual é essa perspectiva de médio e longo prazo. Eu acho que a empresa é boa e vai sim trazer um excelente resultado para o investidor que tiver a paciência de esperar bastante tempo. Mas mais uma vez eu bater na tecla, eu não estou recomendando nada aí para vocês, cada um estuda da maneira que quiser. Bom pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!